Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje eu vou resolver com você uma prova de altíssimo nível do teste ANPAD, mais uma, né? A gente vai resolver a prova de raciocínio lógico quantitativo da edição de novembro de 2020 do teste ANPAD. Se você ainda não viu, aqui na Central dos Números tem mais provas do teste ANPAD. Nesse link, por exemplo, pode aparecer, por favor, nesse link se encontra outra prova deste teste. Fechado? Antes da gente começar, vamos fazer um combinado rapidinho? É rapidinho. Se esse vídeo for útil para você, ou seja, se você aprender alguma coisa, esclarecer alguma dúvida, você se compromete a deixar um like aí e se inscrever aqui na Central dos Números? Posso contar com você? É só um favorzinho. Isso ajuda demais o nosso canal. Então, se for útil para você, contribua aqui com a gente. Fechado? Vamos às questões? Vem comigo. Essa primeira questão é uma questão de conjuntos. Ela dizia, sejam A e B dois conjuntos, tais que A possui 7 elementos e B possui 4 elementos. Sejam as partes de A e as partes de B os respectivos conjuntos das partes de A e B. Qual é o número máximo de elementos do conjunto das partes de A em interseção com as partes de B? Bom, você sabe o que são os conjuntos das partes de outros conjuntos? Quando o problema diz isso, você deveria saber que os elementos de um conjunto das partes correspondem a todos os subconjuntos que podem ser formados a partir daquele conjunto original, né? Um exemplo para você visualizar. Se você tiver um conjunto formado pelos elementos 1 e 2, qual vai ser o conjunto das partes deste conjunto aqui? Vão ser todos os subconjuntos formados a partir deste aqui. Então, a gente vai ter o conjunto vazio, o conjunto formado só pelo elemento 1, o conjunto formado só pelo elemento 2 e o conjunto formado pelos dois elementos. Então, dentro do conjunto das partes, dois subconjuntos sempre estarão presentes, o conjunto vazio e o próprio conjunto original, ok? Além disso, para resolver essa questão, você precisava saber que, para um conjunto com n elementos, o número total de subconjuntos é igual a 2 elevado a esse número de elementos, 2 elevado a n. Você sabia disso? Então, aqui nesse exemplo, o nosso conjunto original tem 2 elementos. Sendo assim, quantos subconjuntos serão formados? Serão formados 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 4, né? 1, 2, 3, 4 elementos. Perfeito? Sabendo isso, a gente consegue determinar o número máximo de elementos dessa interseção entre as partes de A e as partes de B. A possui 7 elementos e B tem 4 elementos. Então, na interseção, quando a gente vai obter o maior número de elementos para a interseção? A gente vai obter o maior número de elementos na interseção quando todos os elementos de B, que é o conjunto que tem menos elementos, forem elementos de A também. Entende? Quando B estiver contido em A. Porque se todos os elementos de B forem elementos de A, a interseção será a maior possível. Consegue visualizar? Né? A gente vai ter mais elementos em comum entre os dois conjuntos. Perfeito? Sendo assim, na interseção das partes, para a gente saber o número máximo de elementos, a gente vai calcular o número de subconjuntos de B, né? Os conjuntos das partes de um conjunto não é calculado por 2 elevado ao número de elementos, então a gente vai fazer 2 elevado a 4. O número de conjuntos das partes de B, sendo n igual a 4 elementos, é 2 elevado a 4, ou seja, serão 16 elementos em comum entre as partes de A e as partes de B, o número máximo possível. Perfeito? Por isso, 16 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser perguntar alguma coisa, você pode me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Fechado? Se você não tiver dúvida, comenta alguma coisa também. Deixa uma carinha aí feliz. Beleza? Bora para a segunda questão. Vem comigo. Outra questão de conjuntos. Dado um número real k maior que zero, considere o conjunto AK igual a n, pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que 1 sobre n é menor que k. Dados k e j, números reais positivos, é impossível termos o que? Bom, primeiro, para resolver essa questão, você deve perceber qual é a relação entre k
e n. Você percebe? Perceba que K vai determinar qual é o menor elemento presente nesse conjunto, mas não vai determinar qual é o maior. Observa comigo. K e J vão determinar o menor elemento do conjunto. Por exemplo, se K for igual a meio, substitui o K aqui por meio. Então, vou ter 1 sobre n é menor que meio. 1 sobre n é menor que meio. Multiplica cruzado, então vou ter 2 vezes 1, 2, n vezes 1, n. Eu vou ter n maior que 2. Ou seja, dentro deste conjunto AK, quando K vale meio, eu vou ter os elementos dos números naturais que são maiores do que 2. Então, eu vou ter do 3 até o infinito formando esse conjunto AK. Visualizou isso? Se o K for igual a 1, 1 sobre n tem que ser menor que 1. Pego o n que está dividindo, passa para cá multiplicando, vou ficar com n maior do que 1. Então, quando o K vale 1, dentro do conjunto, eu vou ter o 2, o 3, o 4, até o infinito. Todos os números naturais maiores que 1. Então, se você sabe isso, você consegue resolver essa questão. Por quê? O que vai ser impossível de acontecer? Olha aqui na letra A, ele diz que a interseção entre dois conjuntos, AK, a interseção com a J, vai dar um conjunto vazio. Você pode ter um conjunto vazio se os dois conjuntos são formados por números naturais e o conjunto dos números naturais é infinito? Observa comigo. Como n pertence ao conjunto dos números naturais, os conjuntos formados a partir dessa relação, então os conjuntos AK e AJ, vão ser subconjuntos dos números naturais. Então, K e J vão determinar o menor valor, mas não o maior valor. Vão ser subconjuntos infinitos. Sendo assim, a interseção entre eles nunca vai ser um conjunto vazio, independentemente dos valores de K e J. Se eles vão até o infinito, em algum momento existirão elementos em comum entre a K e a J. Por isso, é impossível que isso aconteça. Logo, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a questão número 3. Vem comigo! Questão tranquilinha essa aqui, ó. A figura mostra parte do gráfico de uma função definida no conjunto dos números reais. Então, a gente tem essa curva aqui, que intersecta o eixo y no valor de 1. Identifique a função algébrica que é mais bem representada por este gráfico. Primeiro, como se chama essa curva? Essa curva é uma curva em forma de sino, é uma curva de sino que geralmente representa uma distribuição normal, uma curva de Gauss. Se ela é uma curva de Gauss, ela não é uma parábola, nem representa uma função logarítmica. Então, observando aqui as alternativas de resposta, a letra A e a letra B tem menos x ao quadrado e menos x ao quadrado mais 1. Quando a gente tem x ao quadrado, a gente tem uma função quadrática. Se a gente tem uma função quadrática, a representação de uma função quadrática não é uma curva de sino, é uma parábola. Isso aqui não é uma parábola, perfeito? A letra C diz que é uma função logarítmica. Essa curva pode representar uma função logarítmica? Não pode. Por quê? Uma função logarítmica tem gráficos nos quadrantes 1 e 4. O gráfico da função logarítmica vai ser ou aqui ou aqui. Por quê? A função só existe para x maior que zero, porque só existe logaritmo de número maior que zero. Perfeito? Então, isso aqui não pode representar uma função logarítmica. Sendo assim, isso vai representar uma função gaussiana, que tem como curva a curva de sino, utilizando geralmente aí a constante matemática. O valor é, que é um número irracional, 2,71 e indefinidamente. Aí, então, você deveria testar aqui a letra D e a letra E para valores de x que estejam mostrados aqui no gráfico. Então, você tem aqui x valendo menos 1, x valendo 1, O que você pode perceber? Quando x vale menos 1, o y vale quanto? Vale menos de 1. O 1 está aqui no y, Então, quando x vale menos 1, o y vale menos de 1. Vamos ver qual dessas funções gera valores de y menores do que 1, Então, a letra D aqui é
elevado a menos x ao quadrado. Se a gente fizer f de menos 1, qual vai ser o resultado? Então, a gente vai ter 2,71 elevado a menos x, que é menos 1, elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, então eu vou ter 2 elevado a menos 1. 2,71 elevado a menos 1 é 1 sobre 2,71. 1 dividido por um número maior que 1 vai dar um número menor que 1, né? 1 dividido por 2 daria 0,5, é um número menor que 1. Visualizou? Então, 1 dividido por 2,71 certamente vai dar um número menor que 1, não precisa calcular. Então, provavelmente essa é a resposta da questão, né? Porque menos 1 vai gerar um número menor que 1. f de 1, mesmo raciocínio, é 2 elevado a 71, é 2,71 elevado a menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, vou ter menos 1 da mesma forma. Então, vou ficar com 1 sobre 2,71, que gera um número menor que 1. Pode ser a letra E? Vamos testar, né? f de x igual a e elevado a x ao quadrado. Então, f de menos 1, vou ter 2,71 elevado a menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, vou ter 2,71. 2,71 é o valor de y. 2,71 estaria aqui em cima. Esse gráfico não vai até 2,71. Logo, a letra E está errada. Sendo assim, a resposta dessa questão é mesmo a letra D. Fechou? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser treinar questões de função, vou deixar para você aqui embaixo na descrição do vídeo outras questões parecidas com essa para você treinar. Combinado? Vamos para mais uma questão. Você está pronto? Está pronta? Vem comigo. Questão de porcentagem bem tranquila. Em uma loja, o preço de um produto é R$ 50 e deve ser aumentado em 10,84%. Há várias formas diferentes de se calcular o valor do aumento a ser dado. Por exemplo, o aumento a ser dado é o resultado obtido ao se calcular qual das alternativas. Então, primeiro, vamos calcular qual é esse aumento. Vai ser 10,84% de R$ 50. Então, a gente vai fazer 10,84 dividido por 100, 10,84%. O de você substitui por uma multiplicação, R$ 50, né? O que eu posso fazer? Posso simplificar por 50. 50 dividido por 50 vai dar 1, 100 dividido por 50 vai dar 2. Então, vou ter 10,84 dividido por 2, o que dá 5,42. Então, o aumento será de R$ 5,42. Calculando as alternativas, 21,68% de R$ 100. Então, você vai fazer 21,68 dividido por 100 vezes R$ 100. 21,68% de vezes 100. Simplifica esse 100 com esse 100, vai sobrar 21,68. 21,68 não é 5,42, logo essa não é a resposta dessa questão. Letra B, 50% de 10,84. 50% de qualquer número, você sabe essa manha? 50% de qualquer número é a metade do número, né? Se você não sabe isso, veja essa aula de porcentagem bem legal aqui no canal, tem várias dicas, vários macetes para você, né? 50% de qualquer número é a metade do número, então vai ser 10,84 dividido por 2, meio vezes 10,84. Essa é a mesma conta que a gente fez aqui, 10,84 dividido por 2 vai dar 5,42. Logo, essa é a resposta dessa questão. Só isso. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Tranquilinha essa questão, né? Vamos para mais uma questão? Vem comigo! Essa questão é trabalhosa. Vamos lá. Em um evento, há uma máquina que oferece prêmios a quem insere uma ficha. O valor do prêmio varia de acordo com o valor exposto em seu painel. A cada vez que a máquina é religada, ela gera no painel um número inteiro positivo aleatório. Isso aqui é muito importante, essa informação. Então, guarda que é um número inteiro positivo. Os próximos números gerados na máquina são determinados por um mecanismo oculto, seguindo uma das 3 instruções abaixo a cada vez que uma ficha é inserida. X, se o valor na tela for um múltiplo de 3, ele é dividido por 3. Se o valor for um múltiplo de 2 e não for múltiplo de 3, ele é dividido por 2. Então, números que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo serão divididos por 3, ok? Se for só múltiplo de 2, vai ser dividido por 2. Caso as condições 1 e 2 não sejam atingidas, então caso x e y não aconteçam,
o valor é multiplicado por 5 e acrescido uma unidade. Conforme as fichas vão sendo inseridas seguidamente na máquina, uma sequência de valores é exposta no painel, como no exemplo abaixo. Então, 276 é inserida uma ficha, passa para 92, seguindo aqui esses mecanismos e assim sucessivamente. Ele só deu um exemplo aqui a partir dessas regras. Analise as afirmativas a seguir acerca do funcionamento dessa máquina e determine, quais são verdadeiras e quais são falsas. Vamos fazer isso. Para que o número 1 apareça no painel depois de se colocarem 3 fichas na máquina, o menor número que poderia estar agora no painel é o número 8. Será? Então, vamos calcular. Para o número 8, 8 é um número par, Então, ele não é múltiplo de 3, a gente vai dividir por 2. Número 8, inserir uma ficha, dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 é um número par, insiro outra ficha, dividir o 4 por 2, vai dar 2. 2 é par, insiro a terceira ficha, 2 dividido por 2 dá 1. Então, de fato, para o número 8, depois de 3 fichas, o resultado é 1. Vamos ver se é o menor. Para ver se é o menor, a gente vai fazer o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. O 7 é ímpar, O 7 não é múltiplo de 3 nem de 2. Então, ele vai se inserir aqui no caso Z. Vai ser multiplicado por 5 e acrescido 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Uma ficha. 36 é múltiplo de 3, divide por 3. 36 dividido por 3 dá 12. Insiro outra ficha, 12 é divisível por 3, então ele é múltiplo de 3, certo? 12 dividido por 3 dá 4. 4 depois de 3 fichas é diferente de 1, então 7 não vale. O 6 é múltiplo de 3, divide por 3. 6 dividido por 3, 2. 2 é par, divide por 2, vai dar 1. Então, foi 1 depois de 2 fichas, ele quer depois de 3 fichas. 5, vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Inserir uma ficha. 26 é par, Então, divide por 2. 26 dividido por 2 dá 13. Terceira ficha, não precisa nem fazer, porque vai ser 13 vezes 5 mais 1, não vai dar 1 não. O 4, primeira ficha, par, divide por 2, segunda ficha, par, divide por 2, deu 1. Deu 1 depois de 2 fichas. O 3 é múltiplo de 3, então vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Uma ficha só, 2, uma ficha só, 1, Então, só resta aqui o 1, para saber se vai ser o 8 ou 1. 1 encaixa na última regra. 1 vezes 5, 5. 5 mais 1, 6. Uma ficha. 6 é múltiplo de 3. 6 dividido por 3, 2. Duas fichas. 2 é par. 2 dividido por 2, 1. Beleza. Então, coloquei 3 fichas e o resultado final depois das 3 é 1. Logo, o menor número não é o 8. O menor número é o 1. Por isso, essa alternativa é falsa. A afirmativa 1 é falsa. Ok? A afirmativa 2. A regra Z nunca é aplicada 2 vezes seguidas. Bom, vamos lá. A regra Z vai ser aplicada quando o número não for múltiplo de 3, nem for múltiplo de 2, certo? Então, condições 1 e 2 não sejam atingidas, o valor vai ser multiplicado por 5 e acrescido 1. Então, para ela ser aplicada 2 vezes, esse número inicial vai ser multiplicado por 5 e somado a uma unidade, e esse número que for gerado não pode ser múltiplo de 3, nem múltiplo de 2. Consegue visualizar isso? Então, quando você multiplica um número por 5, um número qualquer multiplicado por 5, qualquer número multiplicado por 5 vai gerar como resposta um número terminado em 0 ou 5. Se o número for par, ao ser multiplicado por 5, ele vai gerar um número terminado em 0. Então, por exemplo, 5 vezes 2 dá 10, beleza? 5 vezes 4, 20, termina em 0. Se for um número ímpar, vai gerar um número que termina em 5. Como a gente não pode ter números pares terminados em 0, porque números pares serão divididos por 2 ou por 3 se eles forem divididos por 3, a gente vai considerar só os números ímpares. Então, considerando um número ímpar qualquer, o 3. 3 acrescido de uma unidade vai gerar um número par. Então, ele não vai cair na regra Z, vai cair na regra de número par. Beleza? Então, a regra Z
nunca vai ser aplicada duas vezes seguidas, porque um número ímpar multiplicado por 5 vai gerar um número terminado em 5, que, somada a uma unidade, gera um número par. Então, esse número par não cai na regra Z de novo, vai cair na regra de número par ou de número divisível por 3. Isso só poderia ser aplicado duas vezes se o número fosse 0, né? Por quê? 5 vezes 0, 0, 0 mais 1, 1. Aí cairia na regra Z de novo. Mas isso não vale, porque, como eu ressaltei lá no início da questão, a máquina só gera números inteiros positivos e 0 não é um número inteiro positivo. Por isso, essa afirmativa está correta, ok? É possível que o valor absoluto da diferença entre dois números consecutivos da sequência seja igual a 3? Então, a gente vai ver se a menor diferença entre dois valores consecutivos pode ser igual a 3 a partir de cada uma das regras aqui. Então, para a primeira regra, se o número é múltiplo de 3, ele vai ser divisível por 3. Quais são as menores diferenças? Menor diferença é 2, quando a gente tiver o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, então eu vou ter 3 menos 1 é 2, então não é 3. Se o número for 6, 6 cai na regra, é múltiplo de 3, 6 dividido por 3 dá 2, 6 menos 2 dá 4. Então, essas são as menores diferenças, 2 e 4, não é 3. Então, para a regra do 3, não vale. Para a regra do 2, menores diferenças vão ser 1, quando a gente tiver o 2, 2 dividido por 2 dá 1, 2 menos 1, 1. Vão ser 2, quando o número for 4, 4 dividido por 2 dá 2, 4 menos 2, 2. Ou 4, quando o número for 8, 6 não conta. Por quê? Porque o 6 cai aqui na regra do 3. Então, eu vou ter 8, 8 dividido por 2, 4. 8 menos 4, 4. Então, não dá 3 de novo. Regra do 5, né? Quando não é múltiplo de 3 nem múltiplo de 2. Menor diferença vai ser menos 5, né? Se a gente pegar aqui o número 1, o número 1 vezes 5 dá 5, 5 mais 1, 6. Então, eu vou ter 1 menos 6. Aqui não é menos 5, não. 1 menos 6. 1 menos 6 dá menos 5, beleza? Essa é a menor diferença. O próximo número, o 2 não encaixa, o 3 não encaixa, o 4 não encaixa. O 5 vai ser 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. 26 menos 5 dá 21, né? Então, a diferença passa do menos 5 para 21. Então, essa aqui está errada. É possível o valor absoluto da diferença entre números consecutivos seja 3. Não é possível. As menores diferenças são 1, 2, 4. Menos 5, 1, 2 e 4. Ok? Entendido? Então, essa questão tinha que fazer testando mesmo. Perfeito! Vamos para mais uma questão. Tá entendendo? Se estiver entendendo, deixa o joinha aí no vídeo. Pode ser? Combinado? Essa questão dizia: para que um ponto x pertença ao subconjunto S da reta real, é necessário o suficiente que ele satisfaça a seguinte propriedade: a distância de x até menos 3, somada à distância de x até 2, deve ser um número menor que 7. Na notação de intervalos, o conjunto S é representado por... Então, o conjunto S vai obedecer essa regra aqui: a distância de x até menos 3 mais a distância de x até 2. Você só tem que saber calcular a distância de x até um número negativo e até um número positivo, né? Então, quando ele fala da reta real, ele está se referindo ao conjunto dos números reais, né? Então, você teria lá uma reta real, marcados os pontos menos 3 e 2. O x pode assumir qualquer valor dentro dessa reta, então podem ser valores menores que menos 3, valores entre menos 3 e 2 e valores maiores que 2, né? A gente vai calcular esse intervalo para cada uma dessas possibilidades. Primeiro, como que a gente calcula a distância de x até esses dois pontos, esses dois valores? Independentemente de onde o x estiver, a distância de x até esses valores vai ser calculada pegando-se o maior valor e subtraindo do menor valor. Então, por exemplo, se x estiver aqui, você vai pegar sempre o maior valor e subtrair do menor valor.
Se x estiver aqui, você vai pegar o maior valor e subtrair do menor. Ou vai pegar o maior valor, o x, e subtrair do menor. Beleza? Quando você subtrai um número menos um número menor que ele, você encontra a distância entre os dois números. Por exemplo, se o x for 3, qual que é a distância entre 3 e 2? É 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Qual que é a distância entre 3 e menos 3? É 3 menos menos 3, certo? 3 menos menos 3 vai dar 3 mais 3, que é 6. Então, vai ser do 3 até o 0, 3. Do 0 até o menos 3, 3. Distância de 6. Beleza? Então, guarda isso. Para calcular a distância entre dois números, você pega o maior número e subtrai do menor. Então, considerando que x é menor que menos 3, x estaria aqui, x menor que menos 3. Obedecendo essa regra, né? Então, a soma da distância de x até menos 3 e de x até 2 tem que ser menor que 7. Qual que vai ser a distância de x até menos 3? Vai ser, então, x é menor, né? Menor que menos 3, menor que 2. Então, vai ser menos 3 menos x mais 2 menos x. Menos 3 menos x mais 2 menos x. Isso tem que ser menor que 7. Menos x menos 2x. Menos 3 mais 2 menos 1. Passa para cá com mais 1. 7 mais 1, 8. Então, vou ter menos 2x menor que 8. Esse menos 2x, para não ser menos 2x, vou multiplicar tudo por menos 1. Né? Lembra que quando multiplica uma equação por menos 1, o sinal inverte. Então, vou ter menos 2x vezes menos 1, 2x. Menor vezes menos 1, maior. 8 vezes menos 1, menos 8. Pego 2, está multiplicando, passa para cá dividindo. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, quando x é menor que 3, ele tem que assumir valores que são maiores que menos 4. Perfeito? Agora, se o x estiver entre menos 3 e 2, então aqui a gente vai ter o x aqui no meio. O x vai ser maior que menos 3, vai ser menor que 2. Então, a distância vai ser x menos menos 3 e mais 2 menos x. Sempre pega o maior número e subtrai do menor, ok? Então, se x estiver entre menos 3 e 2, incluindo menos 3 e 2. Distância de x até menos 3 vai ser x menos menos 3. Distância de x até 2 vai ser 2 menos x. Perfeito? Isso tem que ser menor que 7. X menos x dá 0. Menos menos 3 dá 3. 3 mais 2, 5. Então, a gente vai ter 5 menor que 7. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Então, o x pode assumir qualquer valor dentro desse intervalo entre menos 2 e 3, que essa relação será obedecida. Perfeito? Se o x for maior que 2, distância, então o x vai ser o maior número. Só eu subtrair o x menos o menos 3 e o x menos o 2 para calcular a distância. Vou ter x menos menos 3 mais x menos 2. Né? Então, vou ter x mais x, 2x. Menos menos 3 mais 3, 3 menos 2, 1, passo 1 para cá, menos 7 menos 1, 6, vou ter 2x menor que 6, pego 2, está multiplicando, passo para cá dividindo, 6 dividido por 2 dá 3, então x menor que 3. Então, para obedecer essa propriedade aqui, o x tem que ser maior que menos 4 e menor que 3, sendo que valores nesse intervalo, né? Então, x maior que menos 4 e menor que 3, esse intervalo está dentro desse intervalo aqui, ok? Então, esse intervalo é representado aqui nas alternativas por esse intervalo aqui, menos 4, de menos 4 até 3, entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, o segredo aqui, só ver que a distância entre dois números é calculada sempre pegando-se o maior número e subtraindo do menor número, ok? Então, de acordo com as posições de x, você veria quais eram maiores ou menores para fazer essa subtração. Perfeito? Vamos para a questão número 7, questão de juros compostos. José está pagando uma dívida que contraiu já há algum tempo. As parcelas devem ser pagas no 5º dia de cada mês e o financiamento é feito sob regime de juros compostos a uma taxa constante. Por ser autônomo, as parcelas que ele paga da dívida variam de acordo com o quanto ele recebe em cada mês. No dia 5 de fevereiro, logo após pagar uma parcela, o saldo devedor passou a ser de R$10.000 e ele decidiu fazer contas para descobrir quando poderia quitar a dívida. Ele sabia que no final do mês receberia um pagamento extra e que com isso poderia pagar no mês de março uma parcela de R$4.000.
Segundo seus cálculos, para quitar a dívida em abril, José teria que pagar uma quantia de R$ 6.656. Supondo que a conta de José esteja correta, assinale a alternativa que melhor se aproxima do valor da taxa de juros do financiamento. Vamos fazer o raciocínio mês a mês, né? Então, vamos lá. Em 5 de fevereiro, a dívida era de 10 mil. Os juros foram aplicados sobre essa dívida de 10 mil, né? Então, em março, quanto que ele devia? Ele devia os 10 mil mais os juros, ou seja, a taxa aí de juros vezes 10 mil reais, né? É cumulativo, beleza? Então, ele continua devendo 10 mil mais os juros que incidiram sobre 10 mil. Em abril, quanto que ele deveria? Ele deveria 10 mil mais I vezes 10 mil menos o tanto que ele pagou. Aqui em março ele pagou 4 mil, perfeito? Então eu vou pegar essa dívida de março e subtrair 4 mil. Então quanto que ele continua devendo? 10 mil mais 10 mil I, 10 mil mais 10 mil I, que é o tanto que ele devia em março, menos o tanto que ele pagou, 4 mil reais. E os juros de abril, né? Mais os juros de abril. Quais são os juros de abril? São a taxa de juros vezes o valor que ele devia. Então, vai ser a taxa de juros vezes 10 mil mais 10 mil I menos o tanto que ele pagou. Entende? O problema disse que esse valor é igual a 6.656. Então, nunca esqueça disso. Juros compostos são cumulativos. De fevereiro, ele pagou 10 mil mais 10 mil I. Em março, na verdade, né? 10 mil mais 10 mil I. Em abril, se ele não tivesse pago 4 mil, ele pagaria 10 mil mais 10 mil I mais 10 mil mais 10 mil I vezes I. Beleza? A taxa de juros ia incidir sobre isso aqui. Só que ele pagou 4 mil, então eu tenho que pegar isso aqui, subtrair 4 mil. A taxa de juros vai incidir sobre isso tudo aqui. Então eu vou ter o tanto que ele devia, menos o tanto que ele pagou, mais o tanto que ele devia, menos o tanto que ele pagou, vezes a taxa de juros. Agora é só fazer conta. Então eu vou ter aqui, ó, 10 mil menos 4 mil, 6 mil, vou ter 6 mil mais 10 mil I. Aqui eu vou ter I vezes 10 mil menos 4 mil, 6 mil. Então vou ter 6 mil vezes I, 6 mil I, 10 mil I vezes I, 10 mil I ao quadrado. Isso é igual a 6.656. Fazendo essas continhas, vou ficar com 10 mil I ao quadrado, mais 10 mil I mais 6 mil I, 16 mil I, menos 6 mil, esse 6.656 passa para cá negativo, 6 mil menos 6.656 dá menos 656, isso é igual a zero, né? Pode resolver essa equação, então a gente precisa achar o valor de I, usando a fórmula de Bhaskara, né? Você pode resolver usando esses valores ou pode simplificar, né? Aqui eu simplifiquei por 16, todos os números podem ser divididos por 16, 10 mil dividido por 16 vai dar 625, 16 mil dividido por 16 dá 1.000, 656 dividido por 16 dá 41. Agora é só usar a fórmula de Bhaskara, aí vai ser menos B, menos 1.000, mais ou menos a I de delta, 1.000 ao quadrado, B2 dá 1 milhão, menos 4 vezes A, 4 vezes 625, vezes menos 41, que vai dar 102.500. Então, eu vou ter aqui, tudo dividido por 2 vezes A, 2 vezes 625 dá 1.250. Então, I vai ser menos 1.000, mais ou menos a I de 1 milhão, 102.500. 1 milhão, tudo dividido por 1.250. 1 milhão, 102.500, você pode dividir como 11.025 vezes 100, né? 11.025 vezes 100 vai dar esse número. Raiz de 100 é 10, então sabe que no fim da resposta vai ter, no fim da raiz vai ter um zero. É só você fazer raiz de 11.025. Raiz de 10.000 é 100, né? 100 vezes 100 dá 10.000, então vai ser um número próximo de 100. Se termina aqui em 25, chuta 105. 105 vezes 105 vai dar 11.025. Então, vai ser 105 mais um zero. 105 mais um zero vai dar 1.050. Entende? Então, eu vou ter menos 1.000, mais ou menos 1.050, dividido por 1.250. Como a gente está falando de taxa de juros positiva, a gente vai trabalhar só com o número positivo. Menos 1.000 mais 1.050 dá 50. 50 dividido por 1.250 vai dar 0,4.
0,04, perdão, né? Então o i é igual a 0,04. 0,04 para saber a porcentagem, basta multiplicar por 100. 0,04 vezes 100 dá 4%. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Treinar questões de porcentagem de juros compostos, dá uma conferida aqui embaixo. Eu vou separar uma questão bem bacana de juros compostos para você, beleza? Aí você pega a questão e tenta resolver, fechado? Vamos para mais uma questão, vem comigo, questão número 8, questão de raciocínio lógico, né? Considere a implicação. Se todos compareceram, então algo deu errado. Essa implicação é logicamente equivalente a qual implicação? Então, que é a equivalente da condicional do se então. Aqui na Central dos Números tem vários vídeos, tem uma playlist de noções de lógica onde você encontra todos os principais casos que são cobrados na prova, inclusive a equivalente da condicional. Dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Lá tem inclusive uma dica muito boa para você decorar de uma vez por todas a tabela verdade, porque vão ter questões aqui nessa prova que você precisa saber a tabela verdade de frente para trás, de trás para frente, de lado, de outro, né? Então dá uma olhada nessa playlist aqui para você pegar esses macetes e não se dar mal nessa prova, fechado? Equivalente da condicional. Um dos casos diz que para fazer a equivalente da condicional basta voltar negando tudo. Então a gente vai fazer o se então de trás para frente negando tudo. Então a gente tem que negar algo deu errado. A gente precisa negar algo deu errado. Primeiro, vamos traduzir essa frase. Algo deu errado. Isso quer dizer alguma coisa deu errado. Concorda? Quando a gente fala que algo deu errado, a gente pode falar alguma coisa deu errado. Como que a gente nega uma proposição que diz que alguma coisa deu errado? A gente vai dizer que nenhuma coisa deu errado ou nada deu errado. Consegue visualizar isso? Lá na playlist tem uma aula em que eu mostro isso com detalhes, negação de proposições com todo, nenhum, né? Então, quando a gente tem nenhum é alguma coisa, a negação é algum é alguma coisa. Aqui foi o inverso, ele deu algo, alguma coisa é, então a gente vai falar nenhuma coisa é. Um exemplo concreto para você. Se você tem um conjunto de bolas, todas as bolas são verdes, beleza? Então, todas as bolas são verdes. Você vai falar que nenhuma bola é azul. Por quê? Todas as bolas são verdes. Como que você nega isso? Nenhuma bola é azul. Basta você falar que alguma bola é azul. Existe pelo menos uma bola azul, ok? Então aqui ele deu o inverso, ele deu o algum. É como se ele tivesse dito alguma bola é azul. Como que você nega isso? Basta você falar que nenhuma bola é azul. Não é simplesmente você falar que algo não deu errado, tá? Então, falar para negar alguma coisa deu errado, você não vai falar que algo não deu errado. Por quê? Quando você fala que algo não deu errado, você não exclui a possibilidade de algo ter dado errado, entende? Ambas as afirmativas não são excludentes, elas não são uma oposta da outra. Isso não é a negação disso, beleza? Então, para negar alguma coisa deu errado, você vai falar que nenhuma coisa deu errado ou nada deu errado, beleza? Aí você tem que negar também todos compareceram, mesma coisa. Para negar que todos compareceram, basta você falar que pelo menos uma pessoa não compareceu. Então, você vai construir o se então daqui para cá, falando que se nada deu errado, então pelo menos uma pessoa não compareceu. Se nada deu errado, então alguém não compareceu. Essa é a equivalente dessa proposição, por isso ela é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então essa questão você precisa estar bem afiado. Assiste lá a aula na playlist de negação de proposições com todo, nenhum. Você vai entender isso aqui em detalhes, ok? Vamos para mais uma questão.
essa questão você precisa saber a tabela verdade de frente para trás. Muita gente pergunta se eu ministro curso, tá? Se esse for o seu caso, eu indico um curso aqui embaixo, tá? Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição, nos comentários, que eu deixo o link de um curso online que eu considero muito bom para você se preparar para o teste ANPAD. É um curso especificamente voltado para o teste ANPAD, para as questões de raciocínio lógico e quantitativo, combinado? Então, se é o seu caso, estiver procurando, só olhar aqui embaixo, ok? Então, considere as seguintes premissas: se João está na praia ou no cinema, então ele tem febre. Se João não está no cinema, então ele está namorando. Se João está soluçando, então ele está na praia ou não está namorando. Conclui-se que João ter febre é uma condição necessária para ele, ok? Então, essa é uma questão bem trabalhosa. Olha só, primeira coisa, vamos transformar essas frases aqui nos símbolos das proposições. Vou falar aqui: está na praia é P, está no cinema é C, está com febre é F, está namorando é N, está soluçando é S. Beleza? Dei o símbolo para cada uma letra, para cada uma das condições que foram colocadas aqui. E o problema disse que conclui-se que João ter febre é uma condição necessária. Quando eu falo em condição necessária, condição suficiente, você lembra da condicional. Se você tem uma condicional, se P, então Q, você sabe que P é suficiente para Q e que Q é necessário para P. Então, na nossa conclusão, João ter febre vai corresponder a Q. João ter febre vai ser a parte do então. Beleza? Entendido? Por quê? Porque Q é necessário para P. Então, vamos montar essas proposições, né? Então, a gente tem aqui, ó, se João está na praia ou no cinema, então ele tem febre. Se João não está no cinema, então ele está namorando. Se João está soluçando, então ele está na praia ou não está namorando. E conclusão vai ser a resposta. Se a resposta, então João tem febre, ok? Como que a gente vai achar essa interrogação aqui? Para achar essa interrogação, a gente vai usar a estratégia do argumento inválido. Sabe que estratégia é essa? Olha só. Nessa estratégia do argumento inválido, a gente vai considerar todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Por quê? Quando a gente tem premissas verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento não é válido. Sendo assim, se as premissas forem verdadeiras ou puderem ser verdadeiras, então observe isso aqui. Se as premissas forem ou se elas puderem ser verdadeiras, com a conclusão falsa, a gente vai ter um argumento inválido, e se o argumento é inválido, a gente não vai ter a resposta da questão, a gente vai ter uma resposta falsa, beleza? Então, a gente vai olhar cada uma das alternativas, olhando se elas contêm todas as premissas verdadeiras com a conclusão falsa. Se isso acontecer, a alternativa não será a resposta da questão, porque isso indica que a gente tem um argumento inválido, beleza? Então, a gente vai fazer isso para cada uma das alternativas. Vamos substituir aqui a interrogação pela letra A. Não está na praia nem no cinema. O que significa o conectivo nem? Lá naquela playlist que eu coloquei para você tem. Nem significa e não. Então, aqui está escrito não está na praia e não está no cinema, ok? Então, vamos substituir isso aqui. Eu vou ter não está na praia e não está no cinema. Se não está na praia e não está no cinema, então está com febre. Beleza. Essa conclusão tem que ser falsa. Só existe um caso. Então, tabela verdade na cabeça aí. Já viu o vídeo lá do macete? Se viu, já gravou a tabela verdade, né? Então, se então falso, só existe um caso. É o caso da Vera Fischer. Então, o se tem que ser verdadeiro, então tem que ser falso. Aqui eu tenho o e. Caso do e que é verdadeiro, só existe um caso. As duas proposições têm que ser verdadeiras. Então, descobrimos os valores lógicos de P, de C e de F, certo? Não P é V, não C é V, F é F. Agora, vamos jogar esses valores lógicos aqui em cima, né? Então, se não P é V, P vai ser F. Concorda? Se não C é V, C vai ser F. F é F, né?
Ah, aqui a gente tem o ou. P ou C. Se eu tenho no ou falso com falso, o resultado vai ser falso, porque no ou basta ter um verdadeiro para o resultado servir. Se eu tenho dois Fs, o resultado é F. F aqui é F, né? Então, no se, então, falso com falso, o resultado está verdadeiro. Beleza. Então, se o resultado foi verdadeiro, a gente, por enquanto, tem que essa resposta é errada, porque a partir de premissas verdadeiras, estou chegando numa conclusão falsa, ok? Segunda frase aqui, ó, segunda proposição. Se não C, então N. Se não C é verdadeiro, então não C é verdadeiro. Para o resultado ser verdadeiro, qual é o valor de N? A gente não sabe qual é o valor lógico de N. N pode ser verdadeiro ou falso, mas a gente vai ver se isso aqui pode ser verdade, se essa proposição pode ser verdade. Se N assumir o valor verdadeiro aqui, essa proposição será verdadeira. Concorda? Não sei o valor de N. Se eu colocar que N é verdadeiro, essa proposição será verdadeira. Se ele fosse falso, teria Vera Fischer, seria falso. Ok? Então, considerando que N é verdadeiro, eu vou ter soluçando, não sei o valor lógico, P. Não P é verdadeiro, P é falso. Ou não N, considerei N como verdadeiro, então não N vai ser falso. Tenho o ou, se eu tenho o ou com F, o resultado vai ser F, né? Para o resultado ser verdadeiro, necessariamente soluçando tem que ser falso, porque senão a gente teria Vera Fischer daria falso. Então, observe, essas proposições podem ser verdadeiras, gerando uma conclusão falsa. Logo, a gente teria um argumento inválido, porque a partir de premissas verdadeiras, a gente não pode obter uma conclusão falsa. Se a gente consegue obter uma conclusão falsa a partir de premissas potencialmente verdadeiras, essa afirmativa, essa alternativa de resposta está errada, ok? Essa não é a resposta da questão, beleza? Conseguiu visualizar? Então, passemos para a letra B. Está namorando. Apaga tudo, substitui aqui o verdinho por está namorando. Se está namorando, se João está namorando, então ele tem febre. Isso tem que ser falso. O único caso do se, então, que é falso é a Vera Fischer. Beleza? Então, N é verdadeiro, F é falso. Aqui, eu sei P ou C? Não sei. Eu sei que F é falso. Beleza? Para ser verdadeiro, necessariamente, isso aqui no se, então, tem que ser falso. Por quê? Se eu tiver verdadeiro, vou ter Vera Fischer, vai dar falso. Sei os valores de P e C? Não sei, mas para isso aqui ser falso, necessariamente no ou, P tem que ser falso, C tem que ser falso. Então, existe possibilidade de a gente ter essa premissa verdadeira, ok? Passando aqui para baixo, N, então eu vi que C é falso, não C vai ser verdadeiro. N, eu sei que N é verdadeiro. Se, então, V com V vai dar V, só seria falso se fosse Vera Fischer. Então, também é possível. Soluçando, não sei. P, P é falso. Não N, N é verdadeiro, não N é falso. Falso ou falso vai dar falso. Então, o soluçando para dar um resultado verdadeiro teria que ser falso. Senão teria Vera Fischer e daria falso. Ok? Então, de novo, podemos ter premissas verdadeiras com conclusão falsa. Se isso é possível, a gente tem um argumento inválido. Se a gente tem um argumento inválido, estar namorando não pode ser a resposta da questão. Ok? Passemos para a letra C. Soluçar. Troca aqui. Soluçar. Se ele soluça, então ele tem febre. Isso tem que ser falso. Então, a gente tem Vera Fischer. Verdadeiro, falso. No se, então, dá falso. Ok? Febre, F, é falso. Então, coloca aqui falso. Para o resultado ser verdadeiro, necessariamente, não sei os valores de P nem de C, certo? Para o resultado ser verdadeiro, necessariamente, isso aqui tem que ser falso. Para isso ser falso, no ou, tem que ter falso, falso. Então, sei que P vai dar falso, C vai dar falso. Se C é falso, não C é verdadeiro. Então, isso aqui foi possível, né? Se C é falso, não C foi verdadeiro. Beleza.
E o N? O N não sei. Sei que para essa proposição ser verdadeira, necessariamente isso aqui tem que ser verdadeiro, porque se for falso vai dar falso, ok? Então vou considerar N como sendo verdadeiro. Beleza. Soluçando, não sei o valor lógico. P é falso, então coloca aqui P. Ah, não, nesse caso soluçando eu sei, soluçando é verdadeiro. Desculpa, é que eu não vi que estava aqui embaixo. Soluçando verdadeiro. Beleza, soluçando verdadeiro. P é falso, ok? Não N. Se N é verdadeiro, não N é falso. No OU, falso com falso vai dar falso. Então, observa que a gente tem o se, então, com a Vera Fischer. Vera Fischer dá verdadeiro? Não. No se, então, Vera Fischer dá falso. Então, observe, chegamos na resposta da questão. Se eu não tenho premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa, a gente tem um argumento válido. Eu tenho uma premissa falsa e aí eu posso gerar uma conclusão falsa. Entende? Então, esse argumento não é inválido, logo soluçando é a resposta da questão. Entendido? Ufa! Dúvidas? Conseguiu visualizar? Então, para resolver a questão assim, considera que as premissas são verdadeiras, gerando uma conclusão falsa. Se as alternativas de fato puderem ser verdadeiras com a conclusão falsa, elas não vão ser a resposta da questão. Quando isso contradiz, como aconteceu aqui agora, essa vai ser a resposta da questão. Ok? Dúvidas? Perguntas? Vamos para mais uma questão. Questão número 10. Essa questão é bem tranquila e se você conseguisse visualizar bem, você não ia perder tanto tempo nela na hora da prova. A figura mostra a configuração inicial de um tabuleiro formado por 16 quadrados idênticos, coloridos de branco ou de cinza. Cada vez que um dos quadrados desse tabuleiro é pressionado, ele e todos os quadrados de sua linha e de sua coluna trocam de cor. Quadrados brancos tornam-se cinzas e vice-versa. Então, deu aqui esse quadrado. Maria pressionará uma vez cada um dos quadrados que formam a segunda coluna do tabuleiro. Então, vai pressionar uma vez esse, depois esse, depois esse, depois esse. Segunda coluna, né? Primeira coluna, segunda coluna. Em seguida, fará o mesmo com os quadrados que formam a quarta linha. 1, 2, 3, 4. Então, vai pressionar todos dessa coluna e todos dessa linha. Ao final, qual será a configuração de cores do tabuleiro? Bom, aqui no vídeo vou mostrar para você o passo a passo, um por um, mas na hora da prova você não precisava fazer um por um igual eu vou fazer aqui, tá bom? Vou te explicar por quê. Então, pressionou aqui esse botão aqui. Tudo que era branco vai virar cinza, tudo que era cinza vai virar branco. Então, se eu tenho branco, cinza, eu vou ter cinza, branco, ok? Cinza, branco. Modifiquei tudo dessa coluna. Agora, tem que modificar tudo dessa linha. Já modifiquei dessa coluna, então vou modificar só o que não é dessa coluna. Cinza, cinza, branco. Cinza, cinza, branco. Ok. Passa para o segundo. Modifica da linha. Então, branco, cinza, branco, cinza, branco, cinza, branco, cinza, né? Modifica, eu falei linha é coluna. Modifica essa coluna, agora modifica essa linha. Era tudo branco, fica tudo cinza. Terceiro, modifica a coluna, cinza, branco, modifica essa linha. Cinza vai virar branco, cinza, branco, cinza, branco, cinza, branco, cinza. Ok? Passa para o último. O último aqui, vou ter essa coluna, branco, cinza, e essa linha, cinza, 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 cinza. Ok? Por que você na hora da prova não precisava fazer isso aqui? Ia pela lógica, né? Se ela vai pressionar 1, 2, 3, 4, essa coluna aqui, chegar no final, vai ter exatamente a mesma configuração que ela tinha no início. Observa, pressionou uma vez, cinza, branco, pressionou a segunda vez, volta para a configuração original. Terceira vez, fica para a configuração alterada. Quarta vez, volta para a configuração original. Entende? Primeira vez, muda. Segunda, volta. Muda, volta. Então, chegou na quarta vez, ela voltou para a configuração original. Então, você ia desenhar esse quadrado com a segunda coluna
igual a essa aqui. Aí você ia trabalhar só com as linhas, né? Então, pressionou a primeira vez, muda essa linha. Pulou a segunda coluna, você vai mudar essa linha. Cinza, cinza, branco. Cinza, cinza, branco. Mudar a segunda linha. Cinza, cinza, cinza. Cinza, cinza, cinza. Mudar a terceira linha. Branco, branco, cinza. Branco, branco, cinza. Mudar a quarta linha. Cinza, cinza, cinza. Cinza, cinza, cinza. Entende? Mesmo raciocínio, fazer aqui para essa linha. Então, chegar lá no final, como vai estar essa linha? Essa linha vai estar exatamente igual ela está agora. Por quê? Vou pressionar uma, mudou. Duas, voltou. 3, mudou. 4, voltou para o normal. Então, vou colocar para você ver que essa linha vai estar igual. Ó. Linha exatamente igual. Agora, vamos para as colunas, né? A cada botão que eu pressiono aqui, essa linha muda, pressiono aqui, essa coluna muda, pressiono aqui, essa coluna muda, pressiono aqui, essa coluna muda. Lembrando que a gente já fez aqui, então a gente vai modificar só esses 3 de cima. Essa coluna aqui vai ficar cinza, branco, branco. Então, olha lá no final. Cinza, branco, branco. Segunda coluna, cinza, branco, cinza. Cinza, branco, cinza. Terceira, cinza, branco, branco. Cinza, branco, branco. Quarta, branco, branco, cinza. Branco, branco, cinza. Logo, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Isso aqui é igual aqui. Colorir de laranja só para você visualizar melhor. Então, na hora da prova, não precisava desenhar esse. E esse você ia desenhar só 2. Beleza? Só esse e só esse para você conseguir visualizar mais fácil. Perfeito? Então, essa questão é uma questão tranquila. Se você não conseguisse perceber, você ia gastar um pouquinho de tempo para fazer, né? Mas não era uma questão difícil, concorda? Vamos para a questão número 11. Questão de progressão aritmética e progressão geométrica que sempre está presente no teste AMPAD. A seguir são exibidos os termos de uma sequência SN para n igual a 0, 1, 2. Cada termo consiste em uma progressão geométrica. Então, cada termo corresponde a uma progressão geométrica. S0, 2, 4, 8, 16. Né? Sendo multiplicado aqui por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. S1, 4, 16, 64, 256. Está sendo multiplicado por 4, né? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. S2, 6, 36. Está sendo multiplicado por 6. Os primeiros números de cada termo da sequência SN, assim como as razões Rn dos termos SN, formam progressões aritméticas. Então, os primeiros termos e as razões formam progressões aritméticas. Qual é o número que ocupa a terceira posição do termo S8? Então, essa questão é bem tranquila. Observa comigo. Esses primeiros termos formam uma progressão aritmética. Então, é a progressão aritmética de razão 2, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, o primeiro termo, A1 é 2, A1 é 4, A1 é 6. Ok? Qual que é a razão dessa PG aqui? 4 dividido por 2, 2. 16 dividido por 4, 4. 36 dividido por 6, 6. Então, observa que os primeiros termos e as razões formam uma progressão aritmética de razão igual a 2. Então, aumentando de 2 em 2. Aí fica fácil, né? A gente pode fazer aqui até na raça. Se ele quer o S8, eu estou no S2. O S3 vai ser 8, o S4 vai ser 10, o S5 vai ser 12, S6, 14, S7, 16, S8 vai ser 18. Como é só 8, era mais fácil fazer assim do que usar as fórmulas, né? Então, progressão aritmética aumentando de 2 em 2. Então, aumenta. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Cheguei na sequência S8. A sequência S8 tem o primeiro termo igual a 18. A razão é igual ao primeiro termo. Beleza? Então, a razão dessa PG vai ser 18, sendo o primeiro termo 18. Agora, é fácil calcular o terceiro termo, né? O primeiro é 18. O segundo vai ser 18 vezes 18, isso é uma progressão geométrica. Você vai multiplicar a razão por esse termo, então 18 vezes 18 vai dar 324. O terceiro termo vai ser 18 vezes 324. 18 vezes 324, 5.832. Essa é a resposta dessa questão. Entendido?
Dúvidas, perguntas? Então, questão de progressão aritmética e geométrica relativamente tranquila em relação a outras provas do teste AMPAD. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem questões de PG e PA para você treinar. Agora a gente vai para a última questão dessa prova, que também exigia que você soubesse a tabela verdade de frente para trás, de trás para frente, de lado do outro, de todos os jeitos. Considere a proposição E de P e Q, definida a seguir a partir de proposições lógicas simples P e Q. E de P e Q diz que se P então Q, então se Q então P. A proposição E de P e Q, se somente se F de P e Q, é uma tautologia quando F de P e Q é definida por qual das alternativas de resposta? Bom, primeiro, o que é uma tautologia? Uma tautologia é aquela condição em que a tabela verdade sempre fornece resultados verdadeiros no final. Então, no fim, todas as colunas serão verdade. Quando a gente vai ter resultados sempre verdadeiros? A partir de uma bicondicional. Bom, sabendo lá a tabela verdade, de acordo com aquele macete que você viu no vídeo, você sabe que na bicondicional a gente vai ter verdade quando os valores lógicos forem iguais. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a tabela verdade disso aqui seja igual à tabela verdade de uma das alternativas, assim os valores lógicos serão verdadeiros. Por quê? Porque eles serão iguais. Entendem? Então, para resolver essa questão, a gente precisa construir a tabela verdade disso aqui e depois a tabela verdade de cada uma das alternativas e ver qual das duas tabelas verdades são iguais. Vamos fazer isso? Então, vem comigo. Primeiro, a gente tem proposições P e Q e aqui nas alternativas não P e não Q. Vamos construir a tabela verdade de P, Q, não P e não Q. Então, a gente vai ter P assumindo os valores V, V, F, F, Q, V, F, V, F. Não P é o contrário de P, então onde era V vira F, onde era V vira F, onde era F vira V, onde era F vira V. Não Q é o contrário de Q, onde tinha V vira F, onde tinha F vira V. Então vou ter FV, FV. Agora, construindo aqui, se P, então Q, e depois se Q, então P. É a condicional. O único caso falso da condicional é a Vera Fischer. Então, se P, então Q nessa ordem. A gente vai ler esse, depois esse. Tem Vera Fischer? Não, Vera, Vera. Vera Fischer. Essa linha vai ser falsa. É Fischer, Vera, Fischer, Fischer. Só essa linha vai ser falsa. Então, a tabela verdade disso aqui vai ser só essa linha falsa, as outras linhas verdadeiras. Agora, se Q, então P. Então, a gente vai ler de trás para frente. Vera, Vera, Fischer, Vera, Vera, Fischer. Essa linha é falsa. Fischer, Fischer. Só essa linha é falsa. Eu vou ter tudo verdadeiro, só essa linha falsa. Agora, a gente vai ter a condicional disso em relação a isso. Se isso, então isso. Vera, Vera, Fischer, Vera, Vera, Fischer, Vera, Vera. Então, Vera, Fischer só nessa linha. Então, essa linha vai ser falsa. Nisso aqui, as outras linhas serão verdadeiras. Construímos a tabela verdade disso aqui. Viu como foi rapidinho? Você tem que saber de cor e salteado isso aqui. Vai lá no macete que você vai conseguir. Beleza? Só essa linha é falsa. Ok. Para cada uma das alternativas, a gente tem que achar uma tabela verdade igual a essa para ser a resposta. Começamos aqui pela primeira alternativa. Você tem se P, então Q. A gente já tem a tabela verdade disso aqui. É essa aqui. Então, repete. Repetir. Se P, então Q. Repetir essa tabela verdade. Não precisa fazer. Se Q, então não P. Se Q, então não P. Então, eu vou pegar aqui, ó. Se Q, então não P. Vou ler daqui para cá. Vera Fischer, falso. Fischer, Fischer, verdadeiro. Vera, Vera, verdadeiro. Fischer, Vera, verdadeiro. Só essa primeira linha que tem Vera Fischer, então só ela é falsa. Agora, condicional disso em relação a isso. Vera Fischer, falso. Fischer, Vera, 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 Vera. Então, só a primeira vai ser falsa. Essa tabela verdade é igual a essa? Não. Logo, essa não é a resposta da questão. Beleza? Letra B. Então, letra B. Se P, então Q. Já temos a tabela verdade. Repete. Né? Não Q, se não Q, então P. Se não Q, então P. Então, eu vou ler aqui. Ó. Se não Q, então P. Essa coluna
para essa. Fischer, Vera, 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 Fischer, Fischer, Vera, Fischer. Só a última linha vai ser falsa, as outras verdadeiras. Agora, se isso, então isso. Vera, Vera, Fischer, Vera, 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 Fischer. Só a última linha é falsa. Essa tabela verdade é igual a essa? Não. Logo, essa não é a resposta dessa questão. Aqui a gente tem bicondicional entre P e Q. A bicondicional entre P e Q é fácil, só vai fornecer valores lógicos verdadeiros quando eles forem iguais. São iguais, vai dar verdadeiro, beleza. Diferentes, vai dar falso, já deu diferente. Se deu diferente, não precisa nem continuar, porque aqui eu tenho VF, bicondicional, são diferentes, vai dar F, aqui é verdadeiro. Então, a tabela verdade disso aqui não é igual a essa, não precisa nem construir. Vamos passar para a letra D, né? Se não P, então não Q. Então, a gente vai fazer esse com esse. Fischer, 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 Vera, Vera, Fischer, Vera, Vera. Só a terceira linha que é falsa. 1, 2, só a terceira linha que é falsa. Se Q, então P. Se Q, então P, a gente já tem. Copia. VV, FV, VV, FV. Agora, condicional disso em relação a isso. Se isso, então isso. Vera, 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 Fischer, Fischer, Vera, Vera. Vai dar tudo verdadeiro, né? Tudo verdadeiro. Tudo verdadeiro é igual? Não. Então, essa não é a resposta da questão. Então, a gente vai para a última, que tem que ser a resposta da questão, né? Se não P, então Q. Se não P, então Q. Então, a gente tem aqui, ó, se não P, então Q. Eu vou ler daqui para cá. Fischer, Vera, Fischer, Fischer, Vera, 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 Fischer. Última linha é falso, as outras verdadeiras. Se Q, então P. Se Q, então P. Se Q, então P. Já tenho. Se eu já tenho, copia. Vera, Vera, Fischer, Vera. Ok? Agora, condicional daqui para cá. Vera, 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 Fischer. Essa linha é falsa. Fischer, Vera. Só a terceira linha é falsa. Essa tabela verdade é igual a essa? Sim! Se as duas tabelas são iguais, essa é a resposta dessa questão. Temos uma tautologia a partir da bicondicional disso com isso, porque valores lógicos iguais fornecerão resultados verdadeiros. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Chegamos ao fim dessa prova. Se você chegou até aqui, você é um vencedor ou uma vencedora. Confere esses links que eu separei para você para ver outras provas do teste Ampad e as dicas de lógica. E claro, se curtiu o vídeo, lembra do nosso combinado, deixa o joinha, se inscreve aqui na Central dos Números e compartilha com alguém, compartilha naquele grupo de estudo para o teste Ampad. Isso vai ajudar muita gente. Fechado? Bons estudos e até a próxima!